esteve aí pelo mundo inteiro, buscando elementos que possam colaborar com a instrumentalização do ator através desse instrumento, né? Então, nada melhor, e uma linguagem que nós trabalhamos até hoje, que é a linguagem da máscara, como instrumento para a formação do ator. Então, nada melhor do que começarmos com uma mestra especialista e, sabe, uma das maiores profissionais no assunto que a gente tem na área. Um prazer, Elô, muito obrigado pelo convite, Fred, pela iniciativa, que é excelente, excelente mesmo, para que a gente possa, nesse momento tão maluco, manter vivas as nossas vontades artísticas, né, e os nossos trabalhos. Passo para você, Fredão. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Então, hoje nós teremos como convidada, abrindo o nosso projeto de webinários, nosso projeto de extensão da UFOP. Primeiro, então, a gente vai ter a palestra da Elô. Depois, a gente vai abrir para perguntas dos mediadores, primeiro do Fábio, que é o nosso convidado mediador desse webinário, e depois eu vou fazer uma pergunta também, e depois a gente vai abrir para os participantes, em blocos de 5 participantes que podem fazer as perguntas, para a gente ter tempo bem assim legal para que a Elô possa responder as perguntas. E aí a gente vai fazer blocos de 5 perguntas, depois mais 5 perguntas. Esse webinário vai ter um teto até às 6h30. Começou agora às 5, vai até às 6h30 para terminar. Eu queria pedir para vocês deixarem os microfones e as câmeras desligadas, para a gente não ter problema na transmissão. E aí, quando for abrir para as perguntas, vocês abrem os microfones e os vídeos. Depois, a gente teve um probleminha na hora das inscrições, que algumas pessoas não enviaram os nomes completos, só enviaram os e-mails. Então, aqueles que não enviaram os nomes, por favor, enviem para a gente os nomes, enviem para a gente o nome completo, que só enviaram os e-mails. A gente depois vai passar para vocês, né? Para a gente poder mandar os certificados direitinho, bonitinho. E é isso. Acho que mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Então, podemos começar. Elô, é com você. Pode ficar à vontade. Abre seu microfone, Elô. Fecha a sala. Alô, boa tarde para todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Fred, ao Fábio, por esse convite, que eu sempre gosto muito, muitos queridos amigos e alunos, eu sei que estão aqui, ex-alunos. Quero agradecer a todos vocês de estarem aqui comigo hoje. Agora, quando eu recebo um convite que nem esse, eu vou confessar para todos que eu fico muito tímida e fico absolutamente preocupada, porque o meu conhecimento, na verdade, ele não tem uma metodologia. Embora eu fui professora 34 anos de um curso de graduação nas cênicas da Unicamp, mesmo assim, eu sei que o meu conhecimento ele é diferente, tudo que eu aprendi, né, observando e refletindo sobre conceitos e construções desse fazer de máscaras, sempre foi muito empírico, muito sensorial, né? Então, eu peço que vocês entendam, eu sou um pouco anárquica também para me comunicar. Quem já foi meu aluno deve saber disso. Assim, primeiramente, eu queria contar também que eu aceitei o convite, que eu gostaria de relatar um pouco também sobre o meu plano de pesquisa desde que eu entrei no Unicamp. Ele foi o ator e escultor de personagens, né? O qual nasceu junto com umas ideias pedagógicas do curso de artes cênicas da Unicamp, onde a gente
achava que o importante, privilegiaríamos a construção de todas as visualidades, figurinos, cenografia, máscaras. Os alunos, mesmo eles deveriam estar aprendendo a fazer seus próprios trabalhos. Isso para uma coisa de autossuficiência mesmo. Essa era uma ideia inicial do curso, que eu acho que deu muito certo através também do Márcio Tadeu, e eu acabei também fazendo isso, eu acabei desenvolvendo esse projeto, que era do próprio ator, fazer seus trabalhos e suas máscaras. Eu comecei a trabalhar com máscara em 1983. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que 82, 83, não existia a internet, acho que todo mundo sabe disso, né? Então, qualquer assunto que você quisesse pesquisar, ou você faria uma pesquisa de campo, indo no lugar, que era difícil, inclusive, porque você precisava ter dinheiro para fazer isso, e tempo, ou então você tinha que entrar em bibliotecas, passar muito tempo nas bibliotecas, descobrir nomes de livros e de artistas, né? Então, para você importar esses livros que às vezes demoravam de 3 a 6 meses para chegar até você. Eu comprei, nessa época, na verdade, nem foi bem isso. Dentro da escola, eu estava trabalhando na escola Macunaíma, antes de trabalhar na Unicamp, eu participei de alguns espetáculos que o Silvio Zilber dirigiu, que eram profissionais, né? E lá eu fiquei conhecendo um ator, que acho que muitos de vocês devem conhecer, que é o Luiz Damasceno, que é um excelente ator, e ele trabalha com coisas visuais também, começou a fazer umas máscaras no espetáculo, e eu fiquei junto com ele trabalhando. Nessa época, tinha o Edinaldo Freire também, e o Petrônio Nascimento. E com o Damasceno, ele tinha uma amiga, que é a Maria Helena Lopes, diretora do teatro, que tinha feito o curso do Lecoq, e ela tinha um livro que ela tinha comprado do Sartori, lá na Europa. A gente pegou aquele livro, sabe, e ficamos, eu e o Damasceno, experimentando, fazendo máscaras e aprendendo as técnicas, muitas coisas, eu aprendi através desse livro. E mais tarde acabei comprando um, que daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês, porque ele é um livro que não existe mais, e que foi um livro onde eu aprendi a fazer máscara, até máscara de couro, eu consegui aprender por lá. E daí, nesse tempo, eu trabalhava muito também com coisas bem mais soltas, né? Eu trabalhava com um coreógrafo na Escola Macunaíma, junto com o Vanderlei Martins, e esse coreógrafo, que é o Carlos Martins, e a gente fez muitas coisas. O Carlos trabalhou muito com Renato Cohen, então nessa época, eu mesma, eu era muito diferente do que quem me conhece agora. Eu dirigi algumas pequenas performances pelo Sesc, eu fiz muitas aberturas de Sesc, tudo com coisas assim. Eu gostava dessas histórias de máscaras diferentes, que não tinham exatamente uma obrigação, não eram ligadas a uma determinada coisa, né? Eu só fui começar a pensar em uma máscara de comédia dell'arte, tudo, através das necessidades que as pessoas começaram a me pedir, inclusive na Unicamp, uma professora, que era negra veneziana, foi dirigir um espetáculo que era o Arlequino, e eu fui fazendo, então, as máscaras. Eram vários arlequinos diferentes, né? Então, nessa época que eu tinha esse livro do Sartori. Então, são tantas coisas, gente, a gente fica assim, até meio atrapalhada, porque eu sempre ouvi falar, cuidado, tem as viúvas do Brecht, as viúvas do Lorca. Eu vou ser sincera, existem muitas viúvas e viúvos das máscaras. As exigências, o que as pessoas querem, às vezes elas não entendem que a máscara é um objeto extremamente delicado e muito difícil de entender. Então, quando eu fui trabalhar no Macunaíma, com a Carlota, que trabalhava com um grupo chamado Sons Linguísticos, onde a Cibele Forjaz e outras adolescentes trabalhavam, tinha uma menina chamada Fernanda que levou uma máscara italiana.
Eu olhava aquela máscara, eu fiquei, assim, absolutamente impressionada, porque aquela máscara, você olhava para ela, era uma máscara normal, assim, bem feita, mas a hora que a pessoa, o ator, colocava aquela máscara, parecia que alguma coisa mágica acontecia. Você não via mais só a máscara, você via um corpo inteiro, você via tudo, ela revelava toda a gestualidade. E assim, o ator que às vezes nem era ator, era um de nós mesmo que experimentavam. Eu levei aquela máscara para casa e fiquei observando a máscara, estudando ela muito, muito tempo. Depois eu fiz várias viagens para a Itália, nos cursos do Sartori, e eu corri muitas vezes por lá para procurar uma máscara parecida com aquela, nunca mais eu encontrei. Uma máscara muito interessante. E eu vejo, quando eu conversava com o Sartori, até o Stifel, que também eu vou falar um pouco do trabalho dele aqui, todos mesmo os mascareiros contam da dificuldade que é de você conseguir uma máscara que dá certo. É muito difícil, é muito trabalho, é muita observação e muita paciência que o diretor também tem que ter. Não é só o ator, não é só o mascareiro, mas a abertura, essa generosidade de todos que tem que acontecer para dar certo um trabalho de máscara. Bom, eu queria começar a passar uns slides, em que eu vou conversando, eu vou parando e a gente vai mostrando um pouco desse trabalho. Pedir para o Pedro, para ele ligar. Pedro, pode ser? Por favor. Então, essa máscara, Komote ou Komote, é uma máscara japonesa do teatro No, e é uma máscara que é extremamente interessante conhecer para começar a entender como a máscara pode ser viva, né? E, assim, todos os meus aprendizados que eu tive com o Donato Sartori, eles foram, assim, muito, muito, muito importantes na minha carreira. E assim, essa máscara, ela é uma máscara que eu estou com uma aqui, que depois eu mostro para vocês, porque agora acho que vocês não conseguem me ver, né? Vocês conseguem ver só a imagem, não é isso? É, né? Então, assim, aqui Não, a gente te vê, Elô. A gente te vê também. Porque eu tenho uma aqui, deixa se dá para vocês verem. Dá para ver? Sim. Deixa eu ver se dá para ver essa máscara? Então, essa máscara é a mesma que está lá, só que essa daqui eu fiz em gesso, ela é uma cópia, né? E se vocês veem no perfil, como esse lábio embaixo, ele é muito maior do que o lábio de cima. Ela tem várias coisas diferentes, essa máscara. E ela é toda estudada, então, porque se vocês olham a figura, dependendo do movimento que o ator vai fazer com a luz e a escultura da máscara, ele consegue fazer esse rosto modificar de feição. Ela fica um pouco mais triste, um pouco mais doce, né? E essa máscara foi a máscara que inspirou o Amleto Sartori para fazer, o pai do Donato, para fazer a primeira máscara neutra, que foi uma solicitação do Lecoq, do grupo que trabalhava, com quem eles estavam fazendo pesquisas. E no começo eles anulavam o rosto, né? Eles colocavam lenços e tal, e daí ele vai construindo essa máscara. Essa máscara máscara neutra, né? Foram feitas muitas tentativas, muitas coisas que deram certo. Teve vários artistas e pesquisadores que trabalharam, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas são várias coisas que tem,
muitos tipos de máscaras neutras também que existiram, até máscaras com várias idades neutras. Mas eu prefiro não entrar nesse assunto, senão a gente não acaba nada. Pedro, passa o outro, por favor. Então, como eu estava falando, né, a luz, ela é primordial também na escultura. Quando o Donato Sartori, ele ensina a fazer máscara, ele ensina você a entender, olhando na luz, a máscara é toda feita de côncavos, convexos, né? Então a luz, a sombra, tudo isso daí vão fazer uma diferença enorme na vida que a máscara pode ter. Então, quando ele ensina a fazer uma máscara, ele ensina você, desde quando está na argila, você sair para fora com a máscara. Ele tem um suporte que o Donato desenvolveu, que é para você levantar a máscara e olhar ela, para você ver como que ela está refletindo todas essas sombras no objeto, máscara. E, então, essa máscara que está com ele é uma máscara que eu fiz, e quando ele veio para a Unicamp dar aula, ele, então, mostra esse molde que está aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver. Também. Essa máscara aqui. Eu fiz com ele lá no Centro Máscara, né? Como aluna dele. Pode passar para o próximo? Essa também é uma máscara que eu fiz a primeira vez que eu fui para lá, eu fui 3 vezes. Essa máscara eu fiz, foi a primeira máscara que eu fiz, o molde em madeira e a máscara em couro, com o Donato Sartori, com o meu professor, né? Essa máscara eu fiz para o ator Vanderlei Martins, era uma máscara que eu estava fazendo para um espetáculo dele chamado Uns e Alguns. Pode mudar, Pedro. Esse é um livro que não existe mais. Na época do Arlequino, foi onde eu aprendi a começar a fazer um pouco de máscara Eu não sabia trabalhar com a madeira, e eu peguei e comecei a fazer com gesso. Eu tive aulas também com uma francesa chamada Aude Capper, e com ela ensinou também a fazer com outro tipo de couro. Tinha também um rapaz que trabalhava dessa forma, com um couro mais fino, né? Então, eu fui aprendendo através desse livro, eu fui vendo como que era, e assim, é um livro muito interessante, porque foi quando eu consegui entender um pouco também do que era como fala? Oh, meu Deus, esqueci a palavra, desculpa, gente. Os conceitos, como que era o método, né? O método que o Sartori desenvolveu, que é muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu via as coisas do livro do Sartori, eu comprei e ganhei um livro também, que é aquele livro do Dario Fo, que hoje tem traduzido, né? E naquela época eu ganhei de presente esse livro aqui, que é o ator, o Manual Mínimo do Ator, né? Esse aqui era em italiano. E no meio desse livro, um capítulo, ele fala das máscaras de quintal, que eram justamente, ele está falando das máscaras que são zoomorfas, que a metodologia do Sartori era de usar justamente esse material para você desenvolver o caráter, o estado de ânimo da máscara, e o Sartori ele faz um jeito que ele consegue decodificar algumas coisas que ajuda muito o trabalho da confecção, da conceitualização da máscara. Nesse livro do Dario Fo, ele fala uma coisa na máscara de quintal, que eu vou ler aqui um pedacinho. Há uma máscara resultante do casamento entre um cão perdigueiro, um mastim napolitano e o rosto de um homem. É a máscara do capitano, um entre tantos. Matamoros, espavento, dragnásio, crocodilo, assim como torna-se galo, peru ou galinha a máscara do Pantalone ou do Magnífico. Em consequência, o andar
e a movimentação do ator que a usa precisará imitar os gestos mecânicos e esquizoides de um galo. Foi daí que eu comecei também a pensar mais nessas formas. E então eu também comecei a entender que eu deveria participar de todos os workshops que eu fazia de confecção. Até hoje, todos eu fiz também a parte de utilização, embora eu sou péssima como atriz, eu não tenho nenhuma vontade de ser atriz, mas eu aprendi, fazia todos os exercícios, mesmo quando até era curso de boneco, eu fazia tudo isso junto, né, com eles. Quando, há muitos anos, um dos primeiros cursos que eu fiz, também de máscara, foi com Márcia Benevento e Beto Manieri, lá no Sesc Pompeia. E com eles também eu entendi o tempo da máscara, como o tempo da máscara é completamente diferente do tempo real. Né? Então, a gente fazia experiências também. Construía algumas máscaras com Beto Manieri e com Márcia Benevento, e depois a gente usava as máscaras, experimentava e via o que estava acontecendo, né? E era uma coisa muito solta também, sem nenhuma exigência, e eram coisas muito gostosas de se participar. Pode mudar, Pedro. Então, aqui é a máscara primeira do Donato Sartori, a máscara neutra, né? Para quem não conhece, que é uma máscara em estado de calma, né? De tranquilidade. E é uma máscara que serve como uma máscara didática, né? Ela ajuda o treinamento do ator. Eu não sei se as pessoas todas que estão aqui me ouvindo, depois no final a gente conversa, não sei o que vocês já sabem sobre máscara, né? O próximo, Pedro. Aqui é uma máscara do Arlequino Gato, que o Sartori fez para o Dario Fo. Então, essa máscara também, que é de couro, né? Pode passar. Aqui o Enrico Bonavera, que ele é do teatro do Piccolo Teatro de Milano, né? Então, todas as vezes, muitas vezes que eu fui para lá, encontrava com o Henrique Bonavera também, e ele chegou a dar um workshop também para nós. Depois ele veio também para o Brasil, lá no Comune, ele deu também um workshop lá, deu no Rio de Janeiro, né, o pessoal, acho que de Moitará. Moitará também é um pessoal que também aprendeu a fazer máscaras com Sartori. Né? Pode passar. Essa também é uma máscara feita também pelo Sartori, lá no Centro Maschere, e ele também é ator do Piccolo Teatro de Milano, né, uma máscara do Pantalone, e assim, ele também deu curso, também deu workshop também para nós lá. O próximo. Aqui, então, no curso do Sartori, sou eu. Essa era uma brincadeira que a gente fazia, porque eu ia esculpir a máscara, às vezes um bloco, a gente usa uma madeira que é de pinho, só que não é igual ao pinho que a gente tem aqui, é uma madeira bem mais macia, e assim era uma brincadeira, porque você usa esse instrumento para medir mesmo, né? Você mede a madeira e mede o rosto do ator aqui, né? E essa daí, esse instrumento que o Sartori era bem maior do que o meu, então a gente via porque faltava muita coisa para eu esculpir, e é um trabalho absurdo, né? Principalmente para mim, que já nessa época eu já estava passado 50 e poucos anos, né? Em Bali, então, eu estava com 60. A dificuldade fica um pouco maior. Para você esculpir, você machuca muito a pele da pessoa que vai ficando mais velha, ela vai afinando. Então, a hora que você vai flexionando a madeira, você vai rasgando a pele, né? Você tem que embrulhar ela toda com pano. É uma dificuldade bem grande mesmo. O
Peraí, que eu pode mudar, pode mudar. Eu estou falando ali do Centro Máscara aí também, né, dentro do Centro Máscara, pode mudar de novo, Pedro, que são várias, a gente tem que passar meio rápido, senão não vai dar tempo. Aqui também, essa máscara, também feita lá. Aqui são 3 que estão, as 3, essa em papel machê, madeira e em couro, né, que é um workshop que você faz lá. O que eu queria contar também é que os workshops lá no Centro Máscara, eles valem a pena muito, 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 porque toda a equipe que trabalha com eles, o Donato Sartori, infelizmente, faleceu em 2016, né? Mas eu, sinceramente, eu não sei se é 2016 ou 2015, a gente está um pouco confusa. Mas agora a Paula, junto com a Sara, que é a filha dele, eles levam adiante o seminário, que é sempre no meio do ano, e com eles tem uma equipe que é maravilhosa lá, tem o Paulo Trombeta, tem a Lígia, tem muita gente bacana que está lá trabalhando com as máscaras ainda. Pode mudar. Aí também, eu coloquei esses slides meio que para mostrar um pouco como que fica a diferença da uma de madeira, que é do lado direito, e a de couro do lado esquerdo, né? Aqui o Henrico Bonavera, dando aula para nós, é o primeiro grupo que eu fiz, eu estava nesse grupo, tinham alguns brasileiros, o Jair também, que até hoje faz máscara, a Miriam Fontana, que fez as máscaras, que trabalhou como atriz nas máscaras lá do Arlequino, do tempo do Arlequino, no Fora de Série, eles estavam lá também, então foi uma época muito interessante. Pode mudar também. Aqui o Fábio Mangiolini, que também aula de utilização, acho que não foi na segunda vez que eu fui. Pode mudar. Aqui sou eu, né, nesse workshop do Fábio, ele coloca, então, justamente, você vai aprendendo a entender nesses workshops de máscara, o porquê a máscara, ela exige, muitas vezes, que você não saia do foco, né, que você está usando. Então, esse tipo de cruz que ele põe ali, é para você ter um entendimento maior do teu corpo também, de entender que a máscara você não pode ficar virando ela de qualquer jeito, você tem uma forma de virar também. Você vai aprendendo esse jeito, né? Ela te obriga, a máscara vai te obrigar a você aprender tudo isso. E aí, isso é uma coisa que é muito importante também. Pode mudar. Aqui sou eu com o Sartori, fiz questão de colocar todos os meus professores comigo nas fotos. Bom, gente, outra coisa que eu quero voltar um pouco para trás. Quando eu aprendi muita coisa com o Sartori, foi incrível tudo isso, só que quando eu estava fazendo as máscaras, muitas vezes eu queria modificar mais as formas, e tinha muita gente que não queria, não pode, não sei o quê. Por que não pode? Né? Por que você tem que fazer igual, outras coisas, você tem que respeitar? Isso. Né? Eu estou procurando ele fala o seguinte, que é do teatro. Elô, perdão, você me ouve? A sua conexão está falhando bastante, nós perdemos as últimas palavras. O Vanderlei, ele estava trabalhando na EAB, e lá apareceu um diretor que era o Zigrino. O Zigrino estava montando um espetáculo que acho que era Arranca-Dentes.
um grupo de alunos lá da EAD. E quando o Vanderlei começou a me contar, porque, por exemplo, na Comédia dell'arte tem todos os personagens, e na Itália tinham várias, quando era na época da Comédia dell'arte, tinham muitos personagens, um era de Bergamo, então ele tinha um dialeto um pouco diferente. Na Itália tem muito isso, na Itália tem dialetos diferentes. Eu lembro quando eu fui para Trieste, era muito diferente o jeito que eles falavam do que de outros lugares, de Verona, por exemplo, né? A minha família, por exemplo, é de Verona, minha avó dizia que era o único que era bem falado, era o de Verona, mas assim, quando você vai para lá, você vê que não é bem assim, né? Tem dialetos. E aqui nós temos nossos sotaques, né? Diferentes também. Então, o Sgrina, ele aproveitou isso e colocou nos tipos ali, ele foi colocando para os atores usarem. Então, assim, eu fiquei muito animada quando eu vi isso, porque eu tinha lido naquela época também uma revista que era um espetáculo do Teatro do Soleil contando do L'Âge d'Or. E ele era incrível as coisas que eu vi lá. E era quem era o mascareiro deles? Era o Stifler. Então, eu fiquei também encantada com essa possibilidade de mudança das cores das máscaras, da forma das máscaras serem diferentes, né? E eles falando da atualidade, que é uma coisa que a Ariane Muschini falava muito, que aquele espetáculo estava valendo no sentido da atualidade. E aí eu vou ler duas coisinhas para vocês. Uma, que é esse Charles Blount fala, ele fala, o passado nos fornece exemplos. Ele não nos diz, imite para fazer bem o que eu fiz. Mas ele nos diz, faça como eu, busque como eu busquei, trabalhe. Eu também tive ótimos modelos. Eu tentei dar uma imagem verdadeira? Não. Porque ao fazê-lo, eu me colocaria fora da vida. Vivifique todas as formas dramáticas de acordo com as do seu tempo. Olha, isso para mim foi assim, caiu que nem uma luva. E a Ariane Muschini também conta nesse artigo, e depois, se vocês quiserem, eu posso passar uma bibliografia para todo mundo, vou passar as referências, que é um artigo da revista Le Voix de la Création Théâtrale, número 5, mas eu vou passar depois direitinho. E a Ariane Muschini, ela falava muito disso da atualidade, né? E ela contava o seguinte, porque, por exemplo, os arlequinos e tal, eles são servos, também ela usou daí, nesse espetáculo do L'Âge d'Or, eles pegaram os imigrantes. Porque quando você vai para a França, para a Itália, você vê muitos africanos imigrantes. Você vai para Nova York, você vê muitos asiáticos, indianos ali, como trabalhando em hotéis, né? Eu, quando fui para Nova York, era muitos, ou então da América Latina, né? Os países mais pobres, trabalhando, com tanta essa confusão de imigrante que tem. Então, eles puseram esses papéis ali. Então, quando eu vi isso, em 1970 e poucos que aconteceu, e era na época da Unicamp que eu estava trabalhando, e eu queria mexer com isso daí, mas assim, gente, era os doutores, os viúvos vinham te tirar a pele quando você falava alguma coisa dessa. Enfim, vamos mudar de slide, eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Aqui eu com o Donato Sartori e a Paula, que está agora à frente do Centro Mascari, né? Nessa semana que o Fred, inclusive, veio também, foi muito bacana, veio muita gente legal, e foi um evento que eu criei lá dentro da Unicamp e coordenei esse evento, consegui trazer o Donato para cá, junto com o Ivanildo Piccoli. O Ivanildo veio também trazendo amigo deles. Bom, gente, passando para outro. Aí vou começar a mostrar um pouco. Aqui também foi o seguinte, no primeiro curso que eu fiz no Centro Mascari, a gente teve uma surpresa, que tinha a Carmencita Palermo, que é uma excelente estudiosa, pesquisadora, ela trabalha com utilização, como atriz, das máscaras balinesas. Morou em Bali, acho que 8, 10 anos, uma coisa assim. E daí, nessa época, ela ofereceu um curso para nós que estávamos lá na hora do almoço.
eu assistia mais do que fazia. A Miriam Fontana, eu lembro que ela fazia bastante coisa à tarde lá com a Carmencita. Mas, e daí eu trouxe a Carmencita também para a Unicamp, foi muito legal. Pode passar o próximo, Pedro. Aqui é uma foto com todos os... Não foi só aluno, eu chamei ex-alunos também, sabe? Foi muito legal. Quem quis participar, entrou para participar dessa oficina junto com a Carmencita. Está todo mundo me ouvindo? Eu acho que eu ouvi alguma coisa escrita. Será que alguém não está ouvindo direito? Ah, então tá bom. Tá legal. Pode passar, Pedro. Aqui o Stifel. O Stifel, então, foi uma pessoa que, para mim, ele mexeu muito comigo nesse sentido. E ele, morando lá na França, uma dificuldade, né, para você encontrar as pessoas que você adora o trabalho, para você ver, é muito difícil. Então, eu tive uma sorte de encontrar com ele no ECUM, no Encontro Mundial O ECUM é o Encontro Mundial, Mundial das Artes Cênicas, em 2002. Ele veio para cá, e nesse encontro estava eu, Fausto Viana, e acho que o Ivanildo também estava. Não tenho muita certeza, mas acho que sim. A gente assistiu, tinha muita gente, tinha a Ariane Moschini, o Fausto Viana estava louco porque ele queria conversar com a Ariane Moschini, e eu estava louca porque eu queria conversar com o Stifel. E nisso tinha os balineses, aquela loucura. Nessa época eu não era muito atenta para a máscara balinesa, nessa época. Eu achava que era quase impossível pensar 30 horas daqui até lá, acho que eu nunca vou. Só sonho. Quando eu cheguei lá, daí assisti uma palestra, a gente ficou sabendo que o balinês ia vender algumas máscaras. Nossa, quando eu fiquei sabendo disso, eu pulei lá no palco junto com o Fausto e fui tentar falar com o balinês, o meu inglês, o macarrônico, com o dele balinês, não deu muito certo, quem me salvou foi o Fausto. E ele decidiu que ia vender uma máscara para mim. Quando chegou lá, que ele colocou as máscaras para vender, o seu errado Stifel pegava todas. Ele já começou quase uma briga, porque ele não queria deixar, eu falava, não, eu quero, eu preciso ter uma máscara. E aí eu acabei comprando uma que eu não quis, porque ele já tinha muito, foi essa daqui. Foi a primeira vez, você não tem nariz, né? Eu não queria essa. Eu, hoje em dia, até gosto muito dela, mas foi uma briga para conseguir, gente. Uma briga. Então, eu nem sei porque eu falava, mas eu moro longe, vai, deixa eu comprar. E no fim, quem conseguiu ir conversando lá com o balinês foi o Fausto Viana. Bom, voltando no Stifel, vamos ver os outros slides. Eu encontrei com ele 2 vezes, então. Uma vez que foi essa no ECUM, que eu quase briguei com ele, depois eu até fui conversar com ele, porque as máscaras dele, eu fui mexer nas máscaras dele, são, acho que as máscaras mais belas eu via do Donato, dele e do Werner, que são os 3 que, nossa, mexem muito comigo, né? As máscaras do Stifel, ele faz a maior parte das máscaras dele em madeira. Ele deu mais certo, ele fez curso ele fez curso. Hello, tá ouvindo? E o Lucas tem um barulhinho. Oi. Não, é que não, travou. Agora voltou de novo. Pode continuar. Então, eu me perdi, peraí, eu estava falando do... eu me perdi. O que será que eu estou falando? Eu encontrei com ele, então, 2 vezes, com o Stifel. Uma das vezes foi no ECUM, e a segunda vez foi no encontro
um encontro que era junto com o seminário, um encontro que teve na Itália, que foi bem legal, que era La Vie de la Maschera, l'arte dei maestri, em 2010. Então, foram os dois encontros em que eu conversei um pouco com ele, né, com o Stephen. Mas é uma pessoa bem fechada, não é uma pessoa tão aberta, difícil de você chegar. E deixa eu pensar, eu queria contar que essa máscara que ele faz é a máscara do Max, que ele fala, né? Ele criou para o Lagedor. Ele fala, inclusive, que eles criaram muitas mais máscaras do que... Porque, deixa eu ver onde que está isso. Só um minuto, gente, eu me perdi aqui. Ó, ele fala que ele perdi, mas enfim, eu vou contar porque eu sei. Eu não sei onde é que está isso. Mas ele conta que eles tinham muito mais atores do que os que eram da comédia dell'arte. Eles queriam usar. Então, ele acabou inventando mesmo alguns personagens, tipos, para trabalhar no Lagedor. E eles usaram, e isso que eu acho que é legal, às vezes você usar, né, eles usaram diferentes máscaras. Essa daí, ele conta que ele tirou a inspiração dessa máscara, foi uma máscara balinesa. E ele conta muito que muitas vezes ele levava no ensaio uma porção de máscaras. Algumas os atores usavam e outras eles não queriam. Às vezes não eram as melhores nem as mais bem feitas, às vezes eram as mais mal feitas que davam mais certo. Máscara é uma coisa que surpreende. Às vezes você está fazendo um trabalho e, de repente, uma máscara que você nem dá muita atenção é a que vai funcionar melhor. Eu sei que alunos meus, inclusive, eu vi isso acontecer na minha sala de aula. Às vezes eu olhava e achava, isso daí não vai dar certo, e dava. Então, é uma surpresa mesmo, máscara é uma surpresa. E aí ele fala, ó, a máscara de Max, que eu criei para o Lagedor, foi um pouco inspirada em uma máscara balinesa, da qual eu ainda recordo muito bem, com seus olhos profundos e bochechas grandes e vermelhas. Eu ainda não havia ousado utilizar esse tipo de cor, e essa máscara me incitou a fazê-lo. Ela se parece com uma máscara Bandapa, com a qual trabalhamos mais tarde no Teatro Rede Soleil. Essa máscara do Bandapa é uma máscara, um nome inventado que o Stifel deu, nome, eles deram, o grupo. Na verdade, ela não é uma máscara, o nome de uma máscara de um Von Dress. Essa máscara me lembra um pouco essa minha, que eu trouxe, sem essa parte de baixo, né, e sem as sobrancelhas. Ele fez uma junção, eu acho que é bem isso. E aí ele conta também isso, ó. Partimos de um trabalho sobre a comédia dell'arte, pois pretendíamos fazer espetáculos sobre a atualidade, uma verdadeira comédia dell'arte moderna. Como os 4 personagens principais desse teatro eram insuficientes nos dias de hoje, tivemos que inventar outros. Criei, então, novas máscaras inspiradas nesta tradição. Pode mudar. Então, aqui, ó, são os dois pantalones. E o que mais me encantou também é que o figurino era tudo diferente. Então, que ele fez uma coisa... Isso em 1970 e poucos, né? Eu acho incrível. Até hoje eu admiro esse trabalho dele. Pode mudar, Pedro. Eu vou passar rápido agora, gente. Esse é um Abdalá, que é um tipo de um... Ele se inspira um pouco no... A foto tá ruim, né? Não dá para levantar. Que pena. É um tipo um arlequino, mas a máscara não tem nada a ver com arlequino. Ela tem um nariz meio de bolinha, parece meio um clown também, sabe? É uma mistura mesmo. Eu acho que no final eu tenho as máscaras. Tá vendo? Ele tem um narizinho meio bolinha, mas é um arlequino. É tipo de um arlequino. É um dos que ele fala de imigrantes que a Ariane fala, né? Esse, pode mudar. Aqui também, né? O pantalone.
Vocês estão vendo como é bem diferente, até na postura é diferente também. Mas é bem interessante. Pode mudar, Pedro. Gente, desculpa, estou passando rápido mesmo. Aqui o Stifel trabalhando, vocês veem que as máscaras são de madeira, e são impecáveis as máscaras dele, impecáveis. Pode mudar. Esse também, ó. Ele é o Stifel, né? Pode mudar. No ateliê dele. Aqui eu com ele lá na Itália. Esse aí, ele na Itália, que eu faço questão para provar com quem eu conversei. E aqui as máscaras, vocês vejam como elas são semelhantes àquela avermelhada, né, que está lá. É engraçado isso, porque em Bali, como essa daqui, ela é avermelhada, meio alaranjada, é uma coisa, um marrom diferente do que a gente usa mais. Elas são mais claras do que as nossas que a gente vê por aqui. E o Stifel, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, que ele pensa que as máscaras eram escuras antigamente, na tradição da comédia. Ele acha que tem uma coisa meio de cancelar o rosto. Existem muitas histórias, né? Você conversa com o Márcio Tadeu, que é um cenógrafo, professor também da Unicamp, e ele conta um monte de coisas do Harlequim, que ele fala de máscara de fuligens, tem milhares de histórias, mas eu prefiro acreditar nisso que ele falou. Eu acho bem interessante pensar que a máscara é escura como um cancelamento, você tirar o rosto, não ficar tão forte. Talvez, pode ser. Vamos mudar? Pode mudar. Esse é o Werner. O Werner, eu nunca encontrei, infelizmente, ele é suíço, mas eu conversei muito, por incrível que pareça, gente, por carta. Ó, vocês estão vendo aqui? Eu me comuniquei com muita gente por carta. Muito Bonavera, tem carta. E incrível, né? No mundo de hoje a gente usa e-mail, né? Mas isso daqui, acho que é de 1989, 98. 1998, essa daqui, do Werner. Então, o Henrico também. É uma delícia escrever carta. A gente não escreve mais, é uma pena, né? E receber carta pelo correio, então. É uma delícia. A gente só recebe conta, né? Receber carta. É bem melhor. E o Werner foi o seguinte também. Quando eu estava na época da Unicamp, lá trabalhando, em 1980, 87, o Márcio Aurélio estava querendo dirigir o Eras, que era uma mistura de textos que era do Rainer Miller. Ele queria colocar máscara de qualquer jeito no espetáculo, né? E veio conversar comigo. Eu fiquei bem animada, porque ele estava aceitando uma coisa diferente, né? Coisa que não era todo mundo que aceitava ali. E a gente conversou muito, muito, muito. Eu falei, nossa, olha, eu vi um trabalho num livro da Aude Capper, eu vi um trabalho de um cara incrível, suíço, em que ele escondia o corpo inteiro da pessoa. Tem um rosto, as mãos, o figurino, tem orelha, era um negócio totalmente diferente. Vamos fazer assim? O que você acha? Ele topou fazer. E esse livro, que eu não tinha, e depois eu comprei eu tenho 2 livros dele, né? Ai, quase que caiu. Tem 2 livros dele, que são esses aqui. Masks, do Werner, aqui, eu não sei se dá. Para todo mundo ver, tá dando para ver? Tá dando? Não. Dá para ver, gente? Não dá? Vou dar. Bom, e esse daqui também. Depois eu ponho para vocês também bibliografia disso. E eu fiquei encantada, porque inclusive tinha coisas, inclusive, de maquiagem diferente em cima do tecido, sabe? No final eu vou mostrar para vocês as máscaras que eu fiz pro Márcio Aurélio, que foi Celso Frateschi, Cássio Escapim e o Paulo.
Agora vamos continuar aqui, então vou mostrar um pouco do trabalho do Werner, que me impressionou demais. Por quê? Porque o Werner, ele tem uma coisa com material, é muito diferente, o uso dele, a valorização, o status do personagem tem a ver também com o material, a busca de acessórios, as peças que ele usa mais primitivas, ou então, ao contrário, um aproveitamento de coisas da atualidade, botões, zíper na máscara, umas coisas muito diferentes também, muito loucas. Eu fiquei apaixonada pelo trabalho dele. Esse, por exemplo, é uma peça do Godzi, quem dirigiu foi o Benoît Besson, e ele fez essas máscaras meio com os personagens, inspirados um pouco nos personagens da Comédia dell'arte. Vamos ver as outras? Pedro, pode passar. Ó, aqui também. Então, vocês vejam que ele coloca mais coisas, ele tapa aqui o lugar do pescoço com tecido. A máscara ela é diferente de um material e depois ele vai pondo um pouco dos outros tecidos, uns cabelos. É uma coisa totalmente diferente das coisas que a gente vê, mas tem a ver também um pouco foi inspirado também em coisas da Comédia dell'arte. Pode mudar. Aqui também, mesma coisa. Vocês vejam como é que ele faz. É que tem muitas, vão mudar, que vocês vão ver mais coisas interessantes. Pode mudar, Pedro. Aqui, por exemplo, gente, é o Édipo. Isso também eu fiquei enlouquecida. O Édipo, ele é a mesma máscara, só que uma está com a coroa, e na segunda ele está cego. É a mesma máscara que ele modifica em cena, vai mudando em cena. É incrível também isso. Pode mudar. E aqui, se eu conto para vocês que são personagens de um coro, de um teatro grego, ninguém acredita, mas são. E assim, isso daí para mim foi uma revelação mesmo, no meu trabalho, na minha vida, né? Foi muito importante. Pode mudar. Aí eu fui para Bali e eu não sei se eu esqueci de falar uma coisa, mas assim, vocês receberam, acho que um texto, algumas pessoas acho que receberam um texto que eu escrevi contando um pouco sobre a minha viagem para Bali. Esse é o cartaz que fica na frente da casa do escultor, que é o Ideu. É uma família que vai passando de pai para filho esse conhecimento de máscara. Então, pode mudar, Pedro. Eu fui para lá, chama-se Tripusaka, o nome da fundação. E fiquei morando lá um tempo. Pode mudar. Aqui é a Bali. Às 5 horas da manhã, você acorda e você vai para uma sala encontrar com o Dimate, que é o mestre que vai mostrar a utilização, que é o grande mestre mesmo da máscara balinesa. Não é o escultor, né? É o que usa. E assim, é um lugar muito diferente, né? No texto, eu conto assim, eu falo isso aqui, olha. Deixa eu pegar só um pedacinho, gente. Tem um cheiro açucarado intenso, acrescido do perfume das flores. Permeia o ar, intensifica os sentidos de tal forma que mal consigo respirar. Isso é verdade. Imagens de gigantes deuses guardando jardins, muros e praças enchem meus olhos. Aí vocês vão ler depois o que eu senti quando eu cheguei lá. Parecia que você está entrando num livro. Um livro de histórias fantásticas. Você não acredita no que você está lá. E tem esse perfume, o som dos mantras, que ficam ali entoando, né, os velhos que ficam no templo, e ficam ouvindo o gamelão dos meninos. Todos os meninos aprendem a tocar o gamelão. Então, você fica ouvindo isso, ouvindo os velhos entoando, e você fica sentindo um perfume muito diferente, porque lá eles têm muitas oferendas, né? O tempo todo. Eu vou mostrar mais um pouco. Pode passar, Pedro. Aqui eu fazendo as aulas do mestre de mate. Aqui eu
os cestos das flores, das oferendas. Então, vocês vejam que está bem escura a foto por causa disso, porque é 5 horas da manhã. É antes da gente tomar café, antes de você tomar banho. Você vai, faz uma reverência, pensando nos santos, nos deuses, né, que eles têm, eles são hinduístas, né, lá. Então, não tem, nos altares não tem imagem, as imagens estão em toda parte, mas no altar não. No altar é um olhar diferente. Aí nós aqui na salinha, pode mudar. Esse é o mestre, o Ideua, esse é o mestre, é o pai, o mestre das máscaras. Ele é artista plástico, pinta, faz máscaras, é escultor, é incrível. Pode mudar. O filho dele é o que dá aula agora. Pode. Aí sou eu, ó. Eu senti muita dificuldade, né? Que eu estava acostumada a trabalhar com ferramentas suíças, japonesas, e com uma bancada especial, daí lá não. Lá você não pode trabalhar na bancada, você usa ferramentas que são bem ruins, elas não são boas. A madeira é muito leve. Eu depois, no final, posso mostrar a madeira. Eu tenho uma madeira aqui, antes de talhar. Né? Quer dizer, é muito diferente, né, da madeira chão, a madeira fulê, é uma árvore que fica plantada junto aos templos, né, e essa árvore é uma árvore sagrada, onde a gente retirava esses troncos para a gente trabalhar com as máscaras, fazer as máscaras. Agora, um detalhe, lá em Bali, até uma criança tem um canivete e fica, às vezes, trabalhando, fazendo escultura. É uma coisa comum lá. E a madeira é muito macia, é muito leve. E a dificuldade para mim, com 60 e poucos anos, sentada no chão fazendo máscara, não é uma tarefa fácil, não, de jeito nenhum. Eu fiquei um pouco decepcionada com o meu rendimento nesse sentido. Eu acabei fazendo a máscara, eu estou com a máscara aqui. Minha máscara é essa aqui. Tem a foto, acho que dela, vocês vão ver. Eu fiz a máscara inteirinha, por dentro, por fora, eu fiz. Mas não foi fácil, eu reconheço. Pode mudar. Toda a dificuldade. Lá um calor, gente, parecido com aqui no Brasil, quando você está no pleno verão. Lá é 40 graus. Esse é o pé do meu professor. Ó, como eles medem a máscara para saber se vai servir, né? E você tem uma coisa que é importantíssima, que eu vi, acontece lá, e vi depois em textos do Stifel contando a mesma coisa, que no Oriente não é ruim você copiar, você precisa copiar, você aprende copiando as máscaras, você só pode começar a criar uma máscara depois que você já foi autorizado pelo teu mestre como um grande escultor de máscara. Olha que coisa interessante. Sendo que no Ocidente a gente vê pejorativamente esse processo, né? Pode mudar. Elô, desculpa. Não é só porque já são 6h06. A gente precisa... Dá para você ter mais uns 5 minutinhos para finalizar, por favor? Então tá bom, obrigado. Não, passa rapidinho agora, Pedro. Um atrás do outro. Pode passar rápido. Aqui é o mestre de mate, tá? Aí a paramentação dele com todos essa máscara que eu fiz. Pode passar. Pode passar. Pode continuar, Pedro. Então, aqui são entre paragens. Esse é o Daniel Costa, a direção da Rosana Batistella. Aqui é a Mariana Floriano. Esse texto que todo mundo recebeu e que eu me identifico muito com essas pessoas, são pessoas com quem eu me dou bem, trabalho bem. No trabalho dessa menina, da Floriano, por exemplo, ela tem esse trabalho é todo em couro. E, para mim, toda esses dois, tanto o Daniel como a Mariana Floriano, é como se fosse uma máscara mesmo. Depois eu posso falar melhor depois. Pode passar. Acabou? Não.
Esse é um trabalho que eu fiz para o Cortez. Pode passar, pode passar. Aí também, né, que eram umas máscaras cubistas. Aqui é uma máscara que eu fiz para a Comune, para o Marim. Esse é o Augusto Pompeu. Ele, como negro, eu achei que a máscara do Arlequim dele deveria ser um tom mais claro. Ficou muito bom, funcionou muito. Pode mudar, pode mudar. Aí é o Will, que também era o Briguela, né? Aqui também eu fiz para o Comune. São máscaras bem tradicionais mesmo, né? Pode mudar, aí o Pantalone. Essa daí eu já fiz, é uma coisa brincadeira com o Raul, que era aluno, era um infantil, então era um lobo mau, meio capitão, sabe? Foi uma tentativa de brincar um pouco na peça. Pode mudar. Esse é o projeto da máscara do Vanderlei. Pode mudar. Aí são as máscaras que eu fiz para o Márcio Aurélio no Rainer Miller, né? Esse é o Cássio Capim que usou. Pode mudar. Pode passar rapidinho. Aí é o Cássio Capim, aí é o Celso Plateschi, e essa, Leandro Ivo, me pediu para fazer umas máscaras também, o infantil era uma coisa bem louca também. Gente, acabou. Terminou. Aqui é com o Balé Station, também é uma coisa bem diferente, porque eu peguei junto com o Márcio Tadeu, eram as ideias do mestre Vitalino, transformadas em máscara. Gente, fazendo os bonequinhos de argila. Acabei. Pronto. Obrigado, Elô. Agora passar a palavra para o Fábio. Elô, Nossa Senhora, quanta informação maravilhosa. Puxa vida, é um privilégio. A gente já conhecia um pouquinho da sua história, mas com as imagens e com o complemento do texto que você fez, nossa, enche a nossa alma de alegria e de vontade de continuar trilhando sempre, principalmente com a máscara, né, que é uma paixão muito grande nossa. Eu tenho uma pergunta que é bem rapidinha, sobre a máscara balinesa, na verdade, sobre a paramentação que você descreve lá naquele seu artigo, que ele vai vagarosamente colocando, são várias camadas de figurino, e você percebe um pouco da mudança do olhar dele enquanto isso acontece, né? Ou seja, a persona se transforma enquanto ela vai se paramentando, né? Vestindo a pele, essa nova pele. E eu tenho a mesma sensação com a comédia de arte dentro da sala de aula mesmo, com os alunos, o fato de calçar a máscara. Aí, diante disso, por conta dessa importância, eu sinto, tem sido minha pesquisa há anos, o quanto a máscara é importante para a formação do ator. Você acha que o trabalho com as máscaras, sejam quais forem, é importante que ela venha cedo em cursos técnicos, em cursos de graduação, para talvez explodir logo de cara o trabalho do ator? O que você pensa disso? De começar com ela, você diz, o trabalho? Em que momento você acha que a máscara tem que entrar no trabalho? Sem dúvida, eu acredito nisso muito, que a gente tem... É que nunca dá muito certo aqui, né? A gente aqui no Brasil é muito pobrinho, na verdade. Tudo é muito difícil, porque você vai trabalhar com um grupo, por exemplo, para trabalhar para fazer as máscaras, você demora, porque tem milhares de dificuldades até você assistir o espetáculo, fazer a máscara, mas deveria ser quase um ano antes, sabe? Eu lembro no Moment Chance, eu conversei muito com o pessoal do Moment Chance, lá na Itália, nesse seminário que eu encontrei com o Stifel. Sim. Sabe o que eles me contaram? Às vezes eles demoram 10 anos para montar um espetáculo. 10 anos. Pois sabe? É. Então, é um negócio assim que você fala, por que demora tanto tempo? Porque demora mesmo. É assim, é uma construção, né? Sim, o processo de investigação é muito intenso, ator, né? Do diretor, da descoberta, né? Tudo isso que até o Dario Fall fala. Você vai fazer uma máscara de galo, você vai ter que, o ator vai ter que fazer tudo igualzinho, o que ele acha que tem que ser, né? E transformando aquele gesto, né? Me fez muito a relação lá no seu artigo com essa paramentação, com o que eu aprendi com o Fábio Mangolini, que é a leitura da linha da máscara, né? Como é que você transpõe, porque podem ter 200 pantalones,
todos eles serão diferentes, porque cada um tem uma interpretação do que as linhas da máscara dizem para você, né? Então, é claro, temos o arquétipo, temos a base, mas os corpos todos serão diferentes. Isso, para mim, é fascinante. Obrigado mesmo. E ele é bom, né, o Fábio? Nossa, é sensacional. Eu adorei fazer aula com ele. Obrigado, gente. Gente, nós vamos abrir agora para as inscrições, para as perguntas. Coloquem no chat e, por favor, o nome completo. Quem gostaria já, podemos começar já. Primeiro, então, Maristela Tetzlaff. Quiser já começar? Maristela, pode abrir o seu microfone e seu vídeo. Estelinha, pode fazer. Oi, gente. Oi, boa noite a todos. Oi, Elô. Não sei se você lembra de mim. Trabalhava com Medina. Tudo bem, amor? Oi, Estela, lembro. Tudo bom? Tudo. E você, querida? Elô, primeiro, obrigada. Até estava falando com a minha filha agora, falando assim, filha, eu estou ouvindo a Elô falar, a gente se conhece, trabalhou tanto juntas e assim, e tanta coisa que a gente não sabe, né? Da história e como é fantástico te ouvir, viu? Obrigada mesmo. Foi, nossa, um prazer enorme, assim, muita coisa legal. E aí, Elô, lembrando de alguns trabalhos e da importância que você e o Medina também, da questão da junção, né, da máscara com a questão do figurino, e vocês sempre juntos, né, sempre um colaborando com o outro. Como que você vê essa questão do figurino com a máscara, sabe? Que para mim também é muito importante. A gente fez um espetáculo ano passado e eu fiz meu primeiro figurino de comédia dell'arte e isso para mim é completamente tá junto com o diretor, tá junto com o ator, sabe, fazer parte do processo, estudar junto, a importância disso, até para quem está nos ouvindo, de participar do todo, sabe? E você sempre foi essa profissional que sempre está participando do processo todo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que é o processo para você de criação no espetáculo, sabe? Na questão do figurino, do cenário, como que você está junto com a gente? Então, eu sinto assim, que não é com todos os diretores que eu me dei bem. Eu sou sincera. Eu acho que eu me dei muito bem nesses últimos anos, muito com a Rosana Batistella, que acho que está por aí, e com a Graziela Rodrigues também. Eu me dei muito bem aqui na Unicamp, Verônica também. Então, assim, a pessoa tem que dar uma certa abertura para você poder trabalhar, senão você não consegue, né? E aceitar, às vezes, aquelas possibilidades e ir ajustando. Eu acho que o mais importante é o ator, o figurinista, o diretor, irem ajustando as coisas até dar certo, sabe? Por que tem aquilo? Que nem esse figurino que eu fiz para a Mariana, por exemplo, ele sai, tem umas flechas, que é de São Sebastião, uma coisa representando lá, ele sai, aquilo sai numa hora, então tem um horário que ela tem que sair, trocar aquele figurino, botar uma outra parte. Tudo isso, se o diretor não quiser, não vai acontecer. Sabe? Não vai acontecer. E o estudo dele junto com o ator que vai fazer, né? Por que esse personagem tem que ter isso? Aí a pessoa às vezes discorda ou não discorda. Aí já você vai construindo, como se você estivesse costurando aquilo, né? Então você vai trabalhando. Com o Daniel Costa, também me dei muito bem, sempre fazendo coisas com ele, né? Para ele, junto também com o Thiago Sanfelice, com quem eu trabalhei há anos, me dei super bem também. Então, assim, não é com todo mundo que dá. Super chato falar isso, mas é verdade. Trabalhos grandes, no teatro profissional, a pessoa não acaba saindo, mas não quer esperar para ver aquilo pronto. Ele quer já.
E aí não dá certo, é que nem o Fábio está falando, é uma construção que vai acontecendo entre o ator, o figurino, a máscara, o cenário, tudo isso. É construindo o que você vai fazendo. Não sei, deve ter gente mais rápida, né? E tem gente menos rápida, eu sou a menos rápida. Eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, né? Não, eu acho que não tem. Você não é menos rápida, não, amor. Eu acho que todo mundo precisa andar junto, né? Tem que estar junto, né, Elô? Ô, meu amor, obrigada, viu? Obrigada mesmo e um beijo enorme. Respondi, oi? Você achou que eu respondi para você? Respondeu sim. Respondeu sim. Obrigada, amor. Um beijo. Beijão. Obrigado, Elô. Obrigado, Estelinha. Agora é o Sérgio Zanck. Opa, boa tarde. Oi. Olá, bem? Tudo bom? A gente já se encontrou uma vez, não sei se você vai lembrar, em 2000, na Escola Livre de Teatro, teve um festival de máscara, você deu uma oficina de construção lá. Ah, tá, eu lembro. Eu trabalhava na produção, lá fazendo as fotos, os vídeos, tudo. E então, eu sou de São Paulo e de Santo André, né? Mas agora eu tô morando na Argentina, vim para cá justamente para estudar a máscara. Olha, que legal. Tô morando aqui faz 2 anos. E eu tenho uma pergunta muito específica. Quando eu cheguei aqui, conversando com bastante gente, assim, de toda a América Latina, na verdade, eu me dei conta que tem um personagem da comédia dell'arte no Brasil, é um personagem feminino, que eu conheci aí, chamado de Ragonda, Sim. que é uma máscara que seria só a parte da testa e o nariz, né? É como a do assim, doutor, né? Sim, isso. Só que ela é feminina. Isso, e simplificando muito, é como se fosse um arlequino feminino, né? Mais ou menos isso. E eu descobri que essa máscara só existe no Brasil, pelo menos até onde eu cheguei até agora, porque eu perguntei para todo mundo da América Latina, ninguém conhece, e recentemente eu fiz uma aula com o Antônio Fava, direto da Itália, né? Eu fiz uma aula com ele por Zoom, e ele falou que também não conhecia, que provavelmente é uma adaptação de um personagem deles lá que chama Serveta. Aí eu queria saber se você tem mais informação desse personagem aí. Essa é a minha pergunta. Eu até já vi, já peguei essa máscara, eu acho que eu não conheço tanto a história dessa máscara, não. Mas eu acho que é meio isso mesmo, ela é tipo uma serva e foi criada. Aí que tá, eu acho que essa criação de alguns grupos que fazem algumas histórias, que nem, por exemplo, os enamorados não têm máscara, né? Todo mundo sabe disso. Mas lá na Unicamp tinha uma professora, aliás, muito talentosa, chamada Beth Lopes, e ela usava meias máscaras douradas para fazer os enamorados. Então, assim, é aquela história, né, que você pode ir agregando algumas coisas. Mas a Ragonda, eu já vi muitas vezes, acho que a Tish Viana trabalha com a Ragonda, né? Eu acho que sim. E eu não sei muito dela, não, da máscara, para te dizer. Se eu souber de alguma coisa, eu te falo. Legal. Desculpe interrompê-los, mas a gente trabalhou bastante com a Ragonda, aí o Fred, trazida pela Tish, também era uma personagem que a gente não conhecia. E o que você falou, claro, resumindo muito, é como se fosse, é uma serva, é como se fosse uma arlequina mesmo, com o diferencial de que ela tem um tostão a mais de inteligência. Ela se equipara mais ou menos ao Brighella ali. Sim. E ela tem a capacidade de passar a perna em todo mundo, porque, sabe, super bem vivida, já é uma serva mais velha, né? Então ela tem um pouco dessa característica de poder passar a perna em todo mundo, inclusive no próprio Brighella, Pantalone, que se julgam mais espertos que todos, né? É muito interessante, porque o Antônio Fava deu exatamente essa lição, mas falou, por esse nome eu não conheço, eu conheço como Serveta. Aí, legal, muito bom saber. Valeu, gente, obrigado, muito interessante todas as informações, valeu. Eu não sei se a Serveta tem máscara, ele falou? Não falou, não entramos nesse detalhe. Porque elas não tinham máscara. A Serveta seria uma categoria seria como se fosse as enamoradas, isso, os capitães, os velhos.
A cerveta seria uma categoria de máscara, né? Mas acho que é das servas, acho que elas não tinham também máscara. Mas aí que tá, eu acho que é livre. Isso, eu não sinto que existe. É aquilo que eu li, né? Eu acho que você pode ir agregando coisas também. Dependendo se tiver sentido para você, é isso que importa, né? Muito legal, obrigado. Obrigado, Elô, obrigado, Sérgio. Agora é a Josiane. Josiane. Josiane Libra. Não tá? Ah, passa no próximo. Acho que ela pode ir escrevendo no chat, se ela não consegue ativar o microfone, a gente passa para o próximo e na sequência ela volta, pode ser? Ela mandou a pergunta escrita. Ela fala que... Posso fazer por escrito, então? Posso ler? Aqui ela fala que ela queria perguntar sobre a tecnologia, sobre a tecnologia máscaras e impressão 3D. Como competir com esse mercado e ainda permanecer no fazer artístico maravilhoso manual? Como competir com a máscara na impressão 3D? Como fazer a máscara na impressão 3D? Não. Não, como competir com a impressão 3D? Ia permanecer com fazer artístico maravilhoso, manual. Eu não entendi direito. Assim, ela queria perguntar sobre a tecnologia em máscaras e impressora 3D. Como competir com esse mercado? Tem gente que trabalha com 3D, mas qual material que ela está falando, será? Cadê ela? Não, ela não falou o material, ela não perguntou sobre o material. Não, porque eu já vi coisas de 3D, de madeira, por exemplo, eu já vi. Eu não sei se é plástico, o que ela quer. É plástico. De plástico? É. Eu acho que dá para fazer. Só que assim, a máscara de madeira, por exemplo, eu acho a melhor que tem, né? É a melhor que tem. Não tem outra igual. Eu não sei o que ela... É Josiane que chama? Isso, Menina? Josiane. Eu não sei, Josiane, o que você gostaria. Eu já vi máscara feita em 3D, muito bem feita também, mas não sei se ela está falando nesse sentido. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com coisa assim. Mas eu já vi gente fazendo coisas. Você acha melhor couro ou madeira, Elô? Para trabalhar, assim como o ator utilizando? Eu gosto para trabalhar mesmo, acho mais difícil a de madeira. Mais difícil. A resolução final na madeira. Que nem essa daqui que eu fiz, eu acho muito difícil. Essa máscara aqui você tem que ocar ela. Ela vem, quer ver? Deixa eu pegar um pedaço da madeira. Deixei aqui. Ó. Essa madeira aqui é a madeira que você trabalha a máscara balinesa. Essa daqui. Então, ela é leve para chu, sabe? É um bloquinho, né? E sai isso daqui dela. A máscara sai daqui. Então, você veja, não é uma coisa, não é uma tarefa tão simples. É um trabalho que você tem, e daí você tem uma ferramenta e você vai fazendo isso aqui para ocar. Sabe? Não é que é uma dificuldade, mas não é uma tarefa tão fácil. Mas ela é que se ajusta no rosto da gente, é uma delícia colocar essa máscara. As máscaras balinesas, em geral, elas são muito gostosas de usar. Eu acho que é por isso que o Stifel acabou se especializando. Agora, é lógico que a máscara de couro bem feita também é legal. Agora, existe um material que é meio de plástico, que parece um couro. E eu importei americano, e eu ainda não experimentei. Eu vou experimentar agora esses
Esses dias aí eu vou experimentar, para ver como é que faz. Ele é com soprador, que você faz, a aparência dela é de couro mesmo. Mas não é, é um plástico. O problema do plástico é que ele é sempre muito quente. Na madeira e o couro não, né? A madeira é uma delícia. Não sei se você já usou madeira. É muito bom. Não, nunca usei, só de couro mesmo. De madeira é uma delícia. Ela encaixa perfeito, sabe? Muito bom. Não tem igual. É melhor. Agora, em 3D, eu não sei. Gente, eu não sei mesmo. Eu vi muita coisa já feita. Tinha o Beto de Souza fazendo umas coisas diferentes também, assim, com materiais de plástico, coisas assim. Tem muita gente que usa, até espuma, né? Tem gente que faz coisas incríveis com espuma. Depende, né? Eu fiz um curso nos Estados Unidos, que era o pessoal que trabalhava para a Disney. As coisas que eles fazem incríveis, incríveis, mas são materiais todos que a gente não tem aqui, sabe? A gente ainda está muito longe dessas tecnologias, eu acho. Então, por enquanto, a madeira, eu acho madeira e couro são as melhores. Né? Agora, o papel também é, né? O papel bem feito também é bom. Elô, eu queria te agradecer imensamente e queria agora passar a palavra para o Fábio, antes de finalizar, depois voltar para mim novamente, antes para finalizar, para a gente finalizar o webinário de hoje, nosso primeiro webinário. Tem uma pergunta aqui. Estão falando. Não, as perguntas já se encerraram. Tem eu, ó. Pedro Baldi. Pedro tem pergunta? Acho que tem mais umas 2 ou 3 ainda. A gente tem um tempinho? Nosso tempo tá finalizado, 6h30 já. Tem só mais uma. Pode falar. De quem que é a pergunta? Oi, isso, sou eu. Tudo bom, Elô? Eu queria perguntar, porque no teatro balinês ele tem uma relação muito com ritual, né? Um teatro muito ritualístico. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa relação da construção da máscara e também se tem um lado ritualístico nessa construção e nessa concepção das máscaras e figurinos. E é isso, só falar um pouquinho por cima. Obrigado. Então, até no texto lá que eu falo um pouco desse lado sagrado, né? Eu acho que existe, principalmente, em primeiro lugar, é o respeito, né, pela máscara. E até o Stifel, ele comenta que ele nunca vira uma máscara do contrário, sabe? Eu aqui em casa tenho máscara na parede, mas muita gente fala também que é um desrespeito você colocar na parede. Eu acho que, para mim, elas estão na parede para me lembrar de algumas coisas. Eu uso, coloco. Agora, para você fazer a máscara, não acho que tem que ter um ritual. Tem lugares que faziam, né? Aí você volta para as coisas mais primitivas, que todas elas tinham um ritual para você fazer, para você usar a máscara. Inclusive, essa Beth Lopes, que trabalhava na Unicamp, ela tinha uma série de coisas que ela fazia. Agora, lá em Bali, o que eles fazem muito não é só para a máscara, são para as imagens, para o carro que você compra, para tudo eles tinham o ritual de fazer as oferendas. Que tinha banana, arroz, coisas assim, e que eles colocavam em cima do capô do carro, em cima do muro da casa, sabe? E a máscara, inclusive, também sendo respeitada, né, e tudo mais. Mas não tem. O que tem são, por exemplo, também regras. Não se coloca, quando você está com a máscara no rosto, você não põe a mão na máscara, essas coisas. São respeitos que você tem pelo objeto, que senão você vai destruir. Você põe a mão, que é uma coisa de pele, carne, num objeto que é feito de papel, couro ou madeira, né? Então, essas coisas, eu considero que são regras, né? Respeito também.
Mas Ok, não. muito obrigado, Elô. É que essa história do sagrado também era longa, sabe? Você vai ver máscaras nossas, populares e tudo, elas também têm uma coisa do sagrado. Né? No texto, dá uma olhada que eu falo um pouco disso. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Elô. Obrigado, Pedro. Obrigada a vocês também. Gente, obrigada. Viu? Fábio. Elô, agradecer muito, eu sinto pela aula toda, por fomentar ainda mais nos nossos corações essa vontade de continuar pesquisando a máscara como instrumento, né? E como você falou do olhar do Stifel lá atrás, também sinto que sempre a gente precisa trazer, mesmo que sejam criações de máscaras de outras linguagens lá atrás, a gente precisa ter um olhar contemporâneo para elas. Isso é maravilhoso, né? A gente fazer essas misturas todas. Obrigado pela aula, pelo teu carinho, e espero mesmo vê-la pessoalmente logo, assim que isso tudo passar. Obrigado mesmo. A pandemia não quer uma festa, gente. Opa, vamos! Opa, eu quero estar nessa festa aí também, hein? Vai em Ouro Preto, Fred. Opa, vamos embora, pode vir. Vamos lá. Obrigado, Elô, mais uma vez. Sempre bom estar com você, mesmo que virtualmente. E quero agradecer a todos, todo mundo que participou. Gente, muito obrigado. Convidá-los para próximo webinário, que será quando mesmo? Dia 10, né, pessoal? Dia 10 de agosto, com o Roberto Innocenti, que vai falar sobre comédia dell'arte. Teremos também outros webinários programados aí. Um que já confirmou com a gente, mas ainda não confirmou a data ainda, que falta a gente... Mas provavelmente vai ser o último webinário, vai ser o Fábio Mangolini, que vai fazer com a gente também. Olha, que legal. Vai legal, né? Provavelmente vai ser o último webinário, que vai ser em dezembro. Então, todos convidados, participem. Muito obrigado pela participação de vocês. E é isso. Muito obrigado, Elô, mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Beijão, Elô. Obrigada. Beijão. Valeu. Amém. Olha, um monte de gente conhecida aí, escrevendo. Depois eu consigo ler isso? Consegue sim, Elô, porque ficará gravado. Aí a gente te passa um link certinho, tá? E dá para ver absolutamente tudo. Que bom, que bacana. Legal.